Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre máquinas e hoje nós vamos conhecer o plano inclinado, que é uma máquina simples, tá certo? O plano inclinado pode ser usado para levar um objeto a um local mais alto com menos esforço. Um dos modelos de máquina simples mais elementar é o plano inclinado. Ele existe na natureza e já era usado antes mesmo que se entendesse seu funcionamento. Animais e pessoas, por exemplo, usam encostas para subir em uma montanha. Registros feitos há mais de 4.600 anos mostram o uso do plano inclinado na construção das pirâmides do Egito. Esse objeto passou a ser considerado uma máquina simples e a ter seus princípios científicos estudados sistematicamente pelo italiano Galileu Galilei, 1564-1642. O plano inclinado mais simples possível é formado por uma única peça e não possui nenhuma parte móvel. Trata-se de uma superfície plana, rígida e inclinada. O plano inclinado pode ser usado para levar um objeto de um lugar mais baixo para um lugar mais alto e vice-versa. Ao ser usado, o esforço necessário para mover um corpo é menor, porém precisa ser aplicado por uma distância maior. A força que uma pessoa faz para mover um objeto sobre um plano inclinado é dividido entre essa pessoa e o próprio plano inclinado. Quanto menor for a sua inclinação, maior será o comprimento do plano e menor será o esforço necessário para mover um objeto para um lugar mais elevado. Um exemplo que a gente pode citar aqui de plano inclinado, né? Aquelas rampas que a gente faz normalmente na frente da casa da gente para subir uma moto, né? Aquilo é um plano inclinado que serve como ajuda, né? Para diminuir o esforço. Imagine se você fosse colocar uma moto para cima de uma calçada sem aquele plano, né? Seria um esforço muito maior. Aí nós temos aqui a comparação de forças aplicadas para erguer uma caixa. Na figura A, se uma pessoa não usar a rampa, toda a força que ela vai aplicar para levantar a caixa será na direção vertical e com sentido de baixo para cima. A força será exercida pela distância necessária para levantar a caixa na altura desejada. E na B, ao usar a rampa para levar essa mesma caixa, a intensidade, a direção e o sentido da força aplicada mudam. Aí nós temos aqui uma cunha. A cunha é formada por dois planos inclinados, tem forma triangular e extremidade afiada. Ela muda a direção da força aplicada em forças perpendiculares a superfícies inclinadas. A cunha costuma ser usada para cortar ou separar objetos. O esforço necessário para cortar um objeto, como um pedaço de madeira, depende da extremidade da cunha. Se o ângulo entre as duas superfícies inclinadas for grande, o esforço para cortar será maior do que usando uma cunha com ângulo menor. Ou seja, quanto mais fina for a extremidade da cunha, menor o esforço necessário para cortar algo. A talhadeira e o machado são exemplos de máquinas complexas com duas máquinas simples, que é uma cunha, que é a lâmina, e uma alavanca, que é o cabo, a alavanca que a gente viu na aula passada, né? Aí nós temos aqui o parafuso. Assim como o plano inclinado, o parafuso muda a direção da força aplicada sobre ele. Por exemplo, para prender algum objeto usando um parafuso, a força aplicada pela chave de fenda é transformada em uma força perpendicular à rosca. Por isso, o parafuso se encaixa no local desejado sem que seja necessário aplicar muita força sobre ele. Os objetos se movem na direção da cabeça do parafuso como se estivesse subindo um plano inclinado. A gente vê o cilindro e o plano inclinado, tá certo? É uma representação esquemática de um plano inclinado enrolado em um cilindro. Esse mecanismo forma o parafuso, que é uma máquina simples. Além dos modelos tradicionais de parafusos usados para fixar peças, os soquetes de alguns modelos de lâmpadas e o gargalo de alguns potes e garrafas também são parafusos. Olha que interessante. Aí nós temos aqui a nossa atividade de olho no tema, né? Que a primeira questão pergunta qual é a principal utilidade do plano inclinado. E na segunda, por que as facas de cozinha têm a lâmina em forma de cunha? Vocês vão responder a atividade de vocês, de acordo com o texto que a gente acabou de estudar. Vão enviar a foto para a tia no privado, tá certo?
Muito obrigada pela atenção e participação de todos na aula. Espero que todos estejam bem, com saúde e até a próxima.